Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vós. Essa noite de domingo, dia 7 de março de 2021, nós estamos reunidos aqui para adorar o nosso Deus, buscar a presença do nosso Deus para as nossas vidas. E algo que me conforta é saber que em meio às circunstâncias, em meio ao que nós vivemos hoje, o Senhor Ele está presente, Ele se faz presente nas nossas vidas, Ele está ao nosso lado, Ele nos protege. No livro de Ezequiel, no capítulo 34, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e a forte a destruirei. Esse livro de Ezequiel, esse texto que nós acabamos de meditar, nós vemos o quanto que o Senhor, Ele ama as nossas vidas. O Senhor Ele tem cuidado de cada um de nós. E nesse domingo nós vamos meditar no Salmo capítulo 23, verso 4, onde nós vemos a confiança de Davi na presença e na proteção do Senhor, do seu pastor. Mas antes disso eu quero orar nesse momento. Curva sua cabeça, feche teus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor não tem nos deixado em momento algum, em circunstância alguma, Deus. O Senhor tem nos deixado. O Senhor está presente, se faz presente nas nossas vidas, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, tendo com fartura ou não tendo nada, meu Deus, o Senhor se faz presente. E podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Obrigado, Deus. Quero pedir nesse momento, nesse instante, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo, está assistindo essa ministração da Tua palavra. Teu Espírito Santo possa fazer presente na vida de cada um deles nessa noite. Que possa abençoá-los, guardá-los, livrá-los de todo e qualquer mal, assim como o bom pastor faz com as suas ovelhas. Queremos meditar, ó Deus, nessa noite, na Tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, nos traz a paz, o refrigério, em meio a tão grande dificuldade, tribulações que muitos têm vivido nestes últimos dias. Nós assim oramos, agradecidos e confiados, em nome de Jesus. Amém. Salmo capítulo 23, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. O tema dessa mensagem de hoje é confiança na presença e proteção do Senhor. Eu gosto muito daquele cântico que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma
não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor, ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou, contente eu vou. Que maravilha nós podemos ter essa confiança em meio às tribulações, termos essa certeza da presença e da proteção do Senhor nas nossas vidas. Eu entendo que quando Davi escreveu esse Salmo, capítulo 23, ele estava passando por um momento difícil. Pode ser que ele esteja aqui nesse contexto, esteja sendo perseguido, cercado pelos seus inimigos. Todo salmo tem uma história. Alguém escreveu um salmo, alguém viveu aquele salmo no momento da sua vida. E assim acontece com todos nós também. Nós não chegamos no ano de 2021 de paraquedas, do nada. Nós temos uma história para contar, tanto boas quanto ruins, alegres, outras tristes. Mas o que realmente importa é que o Senhor está presente nas nossas vidas, em toda e quaisquer situações. E Davi sabia exatamente disso. Ele confiava na presença, ele confiava na proteção do Senhor, o seu pastor. Que exatamente, quero pensar que é exatamente isso que estava acontecendo na vida de Davi, nesse momento da vida dele. Alguns textos reforçam ainda mais esse pensamento de que Davi estava sendo perseguido, de que Davi estava sendo cercado pelos seus inimigos. No Salmo, no capítulo 3, no verso 1 a 8, Davi ele estava fugindo do seu filho Absalão. E o texto diz assim, Salmo capítulo 3, verso 1 a 8: Senhor, são muitos os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levante, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. E um outro salmo, no capítulo 57, do verso 1 ao verso 4, Davi estava escrevendo esse salmo na fuga dele para a caverna de Adulão, quando Davi fugia da presença de Saul, que queria matá-lo. O Salmo 57, verso do 1 ao 4 diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, e eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Aqui Davi usa uma figura de linguagem. Não é que leões estavam cercando Davi, ele está falando de pessoas, e em especial de Saul. Estou em meio a leões ávidos para me devorar. Seus dentes são como lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Outro texto que me faz pensar que Davi, no Salmo 23, estava sendo perseguido, estava sendo cercado pelos seus inimigos, é uma oração que ele faz em Salmo, no capítulo 17, no verso 6 ao verso 9, ele diz: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes.
Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salva os que te buscam, proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Davi estava, sem dúvida, diante desses textos, passando por uma dificuldade muito grande com os seus inimigos. Davi talvez estava aqui sendo perseguido, sendo cercado, mas o fato principal desse versículo de Salmo 23, número 4, é a confiança que Davi tinha para com o seu Senhor, o seu pastor. Davi sabia que os inimigos poderiam persegui-lo, poderiam cercá-lo, mas ele sabia também, ele tinha confiança, a convicção de que o Senhor estava ali presente com ele, para o guardar, para o livrar de todo o mal. O Salmo 125, verso 1 e 2 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Se é uma certeza, não só na vida de Davi, mas nós, nos dias de hoje, precisamos ter essa convicção, essa certeza, que independente de toda e qualquer situação, o Senhor se faz presente a nos guardar, a nos proteger. Ele é onipresente, Ele está presente nas nossas vidas. O Senhor, Ele nos ama de uma maneira incondicional. Eu quero agora fazer algumas considerações neste versículo de número 4, Salmo 23. O versículo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Vou fazer algumas considerações nessas primeiras palavras que Davi cita aqui no verso 4. Ainda que, ou mesmo quando, ele é um advérbio de tempo futuro. Davi estava prevendo algum infortúnio ou alguma adversidade que talvez poderia acontecer com ele. O profeta Abacuque, ele também usa essa mesma expressão, lá no capítulo 3, verso 17 e 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Outro advérbio que nós podemos ver é a palavra euande. Aqui o Davi usa essa palavra euande no sentido figurado da palavra. Davi não estava querendo dizer que ele estava andando no meio do vale ou ali no meio das montanhas, naquela escuridão, não. Davi se refere à sua caminhada, ao seu viver com o Senhor. Ele descreve o experimentar ou passar por alguma adversidade da vida, que é algo que todos nós estamos sujeitos a passar. E hoje nós, sem dúvida nenhuma, nós temos passado. Davi, na época dele, no contexto histórico aqui de Davi, Davi estava passando o seu vale. E quantos vales nós temos passado na nossa vida? Quantas lutas, quantas adversidades nós temos vivido nesses últimos dias? Eu creio que se alguém falasse para nós assim, lá em 2019, em fevereiro de 2019, olha, Luiz, em 2020, daqui um ano, vai vir uma pandemia enorme,
vai afetar milhares e milhares de pessoas. E infelizmente vai morrer milhares de pessoas por causa dessa enfermidade, dessa doença. Talvez eu iria olhar para essa pessoa e dizer assim: está repreendido em nome de Jesus. É algo que nós não estávamos esperando. É algo que nenhum de nós estávamos preparados para viver. O próximo, a expressão vale, próximo ponto, é quando Davi, ele diz, no vale da sombra da morte. A expressão vale, ela se refere a depressões geográficas que havia naquele local, quando o pastor tinha a incumbência de passar com as suas ovelhas no meio daquele vale, até chegar num local onde ela tivesse uma boa pastagem, tivesse águas tranquilas para se alimentar, para saciar a sua sede. E nessa região de vales no Oriente Médio, o sol raramente ele chegava ao fundo do vale pelo fato das montanhas ficarem ali em derredor daquele vale. E é por isso que a expressão é aqui usada, vale da sombra e da morte. E eu quero fazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas. Eu quero aplicar aqui 5 verdades sobre os vales da vida. O primeiro vale é algo que, infelizmente ou felizmente, é inevitável não passar por eles. O primeiro vale é inevitável que nós deixemos de passar por ele. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O segundo vale da vida, da nossa caminhada, do nosso andar com o Senhor, ele é imprevisível. Como eu acabei de dizer, se alguém dissesse para nós em 2019 que em 2020 iríamos passar por tudo isso que nós estamos passando, talvez nós olharíamos para essa pessoa e falaria: você está doido, você não bate bem da cabeça. Tem alguns textos sobre esse vale imprevisível. Se encontra em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 12, que diz assim: além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Outro texto se encontra em Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 15, diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vale da nossa vida, da nossa caminhada, na maioria das vezes é imprevisível. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu tenho certeza que em 2019, a maioria de nós fizemos planos no final do ano de 2019. 2020 vai ser assim, eu vou fazer diferente, eu vou fazer dessa forma, eu vou deixar de fazer isso, eu vou me empenhar mais em fazer isso.
E aí chegou 2020, imprevisível, ninguém sabia o que ia acontecer. E fomos, assim como nós meditamos em Eclesiastes no capítulo 9, fomos pegos de surpresa. E o terceiro vale da caminhada da vida com o nosso Deus, ele nos traz uma dependência e um ensinamento. Nos ensina a ser mais dependentes de Deus e menos autossuficientes. Nos ensina a colocar, na maioria das vezes, em situações como essa que nós estamos vivendo, pano de saco as nossas costas, o nosso corpo, saco de pano chamado humildade, quebrantamento, arrependimento. O que nós temos visto nesse período de 2020 e agora no início de 2021 é que de fato o controle não está nas nossas mãos. Por algum momento nós até pensamos que o controle está nas nossas mãos. E aí vem essa situação nas nossas vidas que nos faz ter que nos humilharmos, buscarmos a presença de Deus, lançarmos fora das nossas vidas o orgulho, a soberba, a autossuficiência, a prepotência, lançar fora das nossas vidas o pecado. Esse vale de dependência e de ensinamento, ele nos faz sermos mais humildes e menos autossuficientes, dependermos mais do Senhor, buscarmos mais a presença do Senhor. O quarto vale da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, o bom dele é que ele é um local de passagem e não de morada. Ou seja, vai passar. E a confiança que nós temos que ter é de que, independente de qual seja a situação, o Senhor ele se faz presente na minha vida e na sua. Romanos capítulo 8, do verso 15 ao verso 18 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, papaizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos também da sua glória. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E o que nós de fato vamos participar, sendo filhos, sendo herdeiros e co-herdeiros, as mesmas coisas das quais o nosso Senhor Jesus Cristo ele passou. E o próprio versículo diz: se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos também da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Por mais que soframos, padeçamos nesse mundo, sofremos assim como Cristo sofreu. A palavra do Senhor, ela nos assegura que somos filhos, que nós temos o Pai, que nós temos um Senhor, que nós temos um pastor que está cuidando de nós no meio da tribulação, no meio do sofrimento, mas que logo em seguida, depois que passarmos por tudo isso, a glória que em nós vai ser revelada, ela é incomparável.
E é o que nós precisamos crer. É o que nós precisamos nos apegar nessas verdades ditas dentro da palavra do Senhor. E o quinto vale é o lugar que nós mais desfrutamos da presença, da proteção e do consolo do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele habita no seu alto e sublime trono, mas ele também habita com aquela pessoa que tem o seu coração contrito e quebrantado. De forma alguma ele o rejeitará. E dentro desse pensamento, no vale onde nós desfrutamos da presença, da proteção e do consolo do Senhor, 2 Coríntios capítulo 1, do 1, 3 ao 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Isso de fato nos consola, nos conforta, em sabermos, em confiarmos que o Senhor, ele está presente nas nossas vidas, que o Senhor, ele nos protege, que ele nos consola, que ele está ali pronto para nos ajudar. E Davi sabia exatamente disso. Por mais que Davi passasse, como ele mesmo disse neste versículo de número 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado, teu bordão e o teu cajado me protegem. E é por isso que Davi, ele reafirma a sua confiança no Senhor, quando ele diz: tu estás comigo. Davi sabia que ele podia confiar na presença e na proteção do Senhor, porque tu estás comigo. Eu fico imaginando Davi quando estava sendo perseguido por seu filho Absalão, ou sendo perseguido, cercado por Saul. Ele no meio daquela situação, no meio daquela adversidade, eu fico imaginando ele fechando os seus olhos e recitando este versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. A preocupação de Davi não era ser perseguido ou ser cercado pelos seus inimigos. Essa não era a preocupação de Davi. Pelo contrário, Davi estava firmado, confirmado na confiança que ele tinha da proteção e da presença do Senhor, seu pastor. Algumas considerações também sobre vara e cajado, que naquela época, e até nos dias de hoje no Oriente Médio, eram instrumentos que os pastores utilizavam para guiar, para proteger, para disciplinar as ovelhas. Quando uma ovelha saía fora do caminho, o pastor, ele pegava a sua vara, mas ele não batia nas ovelhas. Ele dava pequenos toques para que ela pudesse voltar para o caminho e seguir a sua trajetória até chegar em verdes pastos, nas águas tranquilas. Ele usava o seu cajado para proteger as suas ovelhas,
para que elas pudessem se sentir seguras. E assim o Senhor, Ele faz comigo e com você, nós que somos filhos, nós que somos ovelhas do seu pastoreio, como nós citamos lá em Ezequiel no capítulo 34, no início dessa mensagem. Hoje nós temos a palavra do Senhor que nos guia, que nos protege, que nos disciplina. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 119, verso 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 16 e 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Davi sabia, Davi confiava na proteção e na presença do seu pastor. Ele sabia que o seu pastor, ele estava pronto para proteger, assim como o próprio Davi fez, quando ele ainda cuidava do rebanho do seu pai, quando ele teve que lutar com um leão, com um urso. Davi também sabia que o seu pastor, assim como ele também, estava pronto para dar a sua vida pela vida das ovelhas. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez em nosso favor. A palavra do Senhor lá em João no capítulo 10, verso 11 diz que Jesus Cristo, Ele é o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Ele assim o fez, quando Ele morreu, se entregou lá na cruz do Calvário, para que os meus pecados e os seus pecados fossem cancelados. Essa é a confiança que nós temos que ter no Senhor, no nosso pastor, independente de quais sejam as circunstâncias que a gente tenha passado na vida. Nós temos que, assim como Davi, fazer também, fechar os nossos olhos e não olhar com os nossos olhos naturais o que está acontecendo em nossa volta. Muitas pessoas, infelizmente, que não têm o Senhor como o seu pastor, têm entrado em desespero, têm entrado em depressão, porque não sabe o caminho que deve ir, para onde vai, se ouve o fulano, se ouve o ciclano. Eles não param para ouvir a voz do Supremo Pastor, o Senhor das nossas vidas. E o quanto de pessoas, infelizmente, nessas situações, têm vivido desgarradas aí fora, sem ter um pastor. É minha oração para que Deus use de bondade e de misericórdia com essas pessoas. Ele possa usar as nossas vidas para levar uma palavra de conforto para essas pessoas, para mostrar para elas que em meio ao vale da sombra e da morte, existe um pastor que está presente e que cuida de cada uma delas. E que mostrar para essas pessoas que existe um pastor que estava disposto a dar a sua vida, e assim ele o fez. Como é bom para nós sabermos e termos essa convicção de que tu estás comigo, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque nós não somos ovelhas sem pastor. Obrigado porque nós hoje somos guiados
somos protegidos, somos disciplinados pelo Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Deus, sobre as nossas vidas. E se por alguma eventualidade, ó Deus, viermos a passar pelo vale da sombra e da morte, nós não vamos temer, porque nós temos a confiança, a convicção de que o Senhor está presente, de que o Senhor se faz presente para nos proteger. E que a tua vara e o teu cajado está ali para nos guiar, para nos proteger, para andarmos no teu caminho segundo a sua vontade. Há um tempo atrás nós estávamos indo na chácara do meu sogro, e no meio do caminho tem um período de 18 quilômetros de terra. Estava eu, Tiago, Elaine, minha esposa Camila, a Giovana, nossa filha, o Dominique. E no meio do caminho tinha um pasto verde, do lado uma cerca de arame farpado. Só que do lado de fora desse pasto tinha um bezerro que tinha vazado aquela cerca. Isso era por volta de 9 horas, 9h15 da manhã, quando a gente chegou lá na chácara. 3 horas da tarde, nós ali almoçamos, e 3 horas da tarde nós estávamos retornando para Uberlândia. Isso num domingo. E quando a gente passou por aquele mesmo local, ali estava aquele mesmo bezerro, fora do seu pasto, fora daquele cercado. E nisso me fez refletir: Senhor, obrigado, porque eu não sou boi, não sou cabrito, não sou bode, eu sou ovelha do Senhor. E eu fico imaginando que se aquele bezerrinho não fosse encontrado pelo seu dono, e o seu dono pegasse ele e levasse ele de volta para dentro do cercado, algum mal poderia acontecer com ele. E não é assim conosco. O Senhor, Ele nos guia. O Senhor, Ele nos protege, Ele nos disciplina. E se porventura saímos do caminho, Ele vai lá com a tua vara, o teu cajado, e nos coloca de volta no caminho, para dentro do seu aprisco. Essa é a certeza, a confiança que nós temos, que precisamos ter de verdade, irmãos. Confiança da presença e da proteção do Senhor sobre as nossas vidas, em todas e quaisquer situações. Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos, no nome de Jesus.